Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3. Não sabe o que é? Bolsa, é Brasil, Bolsa Balcão, Centro Histórico de São Paulo. Bem, esse programa ele passa simultaneamente na TV, canal do Boi, e no Facebook. Para ver no Facebook você precisa ter acesso à internet, você já sabe. Alguns dias depois que o programa vai pela TV e pelo Facebook, ele é mandado para o YouTube, num canal que eu tenho lá chamado Programa Mercado Futuro, e lá fica para você assistir quantas vezes quiser e para os entrevistados também colocar nas suas redes, enfim, mostrar para quem eles acharem que devem ver o programa. Estando no YouTube, vai no outro canal que eu tenho lá, o Direto da Bolsa, que são os convites que eu faço para vocês. Bem, o assunto hoje vai ser pecuária, mas é uma pecuária específica, uma pecuária industrial, eu chamo, tipo fábrica, que é a produção de carne de boi, que é a pecuária do confinamento. Confinamento, durante a conversa é capaz da gente tocar nesses assuntos. Confinamento é uma coisa para profissional, não dá para brincar, é uma coisa muito séria, tem que ter muita conta e tudo. E eu hoje estou aqui com o gerente da categoria confinamento da DSM, que vocês já conhecem porque ele está lá há muito tempo. É o Marcos Baruzelli. Muito boa tarde. Boa tarde, Rex. Prazer em recebê-lo. Desculpe aí, atrasamos um pouco. Imagina. Vocês estão animados com o confinamento? Estão, pelo visto, pelos números que você me passou antes, estão. O que vocês... Quais são... Qual é a atuação de vocês no confinamento? Boa tarde. Nós estamos animados, sim. O sistema de confinamento, que é o ato de trazer os animais do pasto para baias e ali fornecer a ração dos animais, né? É um sistema que cresce muito no Brasil. Se nós voltarmos 10 anos atrás, tínhamos 2 milhões de animais confinados no Brasil. E no ano passado nós confinamos perto de 4 milhões e meio. Eu acredito que até 2020, ou seja, daqui 2 anos, o Brasil vai estar confinando 5 milhões de animais por ano. Lembrando que o Brasil abate 42 milhões de animais, dos quais 5 milhões serão confinados, né? E um outro tanto desse, semi-confinado, que é um outro sistema de produção, mas que ao invés de trazer o animal para as baias, para os lotes de confinamento, a ração é que é levada para o animal a pasto. Então esse sistema... Isso é o que caracteriza o semi-confinamento. É o que caracteriza o semi-confinamento, que tem crescido muito também, talvez numa proporção até mais acentuada que o próprio confinamento. Quando o cara faz acabamento, o que quer dizer isso? Ele leva também a ração no pasto? A gente chama de acabamento a fase de terminação do animal, a fase de engorda, né? Que são o último estágio antes de mandar o animal para o frigorífico. Então, tanto o confinamento como o semi-confinamento são sistemas que promovem altos ganhos de peso e deposição de gordura na carcaça do animal. Então, é o acabamento de gordura que a gente fala, né? Eu ouvi dizer recentemente, e aliás a Socom faz isso, né? Não é tão recente, que a mão de obra exigida para o confinamento é uma mão de obra muito especializada. O produto que você está representando aqui da DSM, ele já vai tudo preparado ou o cara tem que preparar? Como é que funciona isso? A equipe... Sabe que no confinamento, se o cara errar numa misturinha, já dá um prejuízo da hora, né? Confinamento é um sistema que requer gestão, né? Requer uma mão de obra mais capacitada, mais treinada. É muito importante métrica, né, colher dados, fazer uma ração bem balanceada e treinar a equipe de funcionários para que eles entendam como funciona o sistema de confinamento, né, que é diferente do sistema a pasto. Então o confinamento ele é muito mais intensivo, ele promove ganhos de peso maiores, muito mais produção de arrobas, né? Por exemplo, em 90 dias de confinamento é possível produzir 6, 7 arrobas.
coisa que vai levar 1 ano no pasto para um bom produtor. Então, assim, ele é muito intensivo. Um bicho engorda, chega a engordar 7 arrobas em 90 em 30, dias, em 100 3 dias. meses. Exatamente. Chega a ganhar 1,8 kg, em alguns casos até 2 quilos por dia de ganho de peso. Então, Me conta qual é a rotina o animal sai, ele está lá, ele pesa 12 arrobas. 12 arrobas, peso de entrada. Aí ele vai, levam ele para uma baia lá, um coxinho ali à disposição. Exatamente. É comida 24 horas? Como é que é? 3 a 4 vezes por dia o trator passa distribuindo ração, nós chamamos de ração total, aonde já está o alimento volumoso, o alimento concentrado, milho, soja, algodão e núcleos com minerais, com vitaminas, com aditivos promotores de crescimento. Hoje existe uma família muito grande de aditivos disponível para o produtor. Isso pode para mercados União Europeia, essas coisas? O que o Brasil não pode usar é hormônio, né? Isso está proibido por lei, embora outros países usam, como a Argentina, Estados Unidos. Mas no Brasil não é possível, não é permitido. E a gente utiliza vitaminas, minerais, leveduras, uma série de outros aditivos, né? A DSM está naquele mercado eu não sei como é que chama o produto, é que faz com que o animal aproveite melhor o alimento. A DSM tem alguns aditivos que são exclusivos dela, Hash. Chama aditivo. Aditivos ou ingredientes, depende da classe, que substituem os antibióticos, por exemplo, que são largamente usados como melhoradores de desempenho. Esses aditivos que são inovadores, né? São novas tecnologias, estão substituindo os antibióticos com vantagens na alimentação animal. Para engordar? O antibiótico em subdose, né, ele tem um efeito de melhorador de desempenho. É mesmo? Isso... Para o humano também não. A gente usa muito na indústria animal, em aves, em suínos, em bovinos. Subdose... Senão, a mulherada nunca mais vai tomar um antibiótico na vida. Não tem essa correlação. Mas para animais de interesse zootécnico, né, a gente usa monenzina, por exemplo, é um ionóforo usado numa dose bem baixa, ele promove uma melhor eficiência alimentar, né? E a DSM tem aditivos hoje que substituem esses antibióticos, que são chamados óleos essenciais ou bioflavonoides, né? O nome comercial é Crina, que está substituindo o antibiótico com uma série de vantagens, né? Inclusive para o consumidor, que tem exigido carne sem hormônio e até uma pressão muito forte para se retirar o antibiótico como melhorador de desempenho, né? A Europa já proibiu, o Uruguai já proibiu. No Brasil ainda é permitido o uso do antibiótico como melhorador de desempenho. O que não se pode usar aí? Acho que pode usar num e não pode usar no outro. Eu não sei o que é. Ractopamina. Bovino não se usa? Não, no Brasil não. Tem vários países do mundo usando, aqui não tem uso. O nome é muito feio. Mas esses aditivos, o que eles fazem? Falando um intervalo, falando da monenzina, que vamos dar um intervalinho, você explica já. Perfeito. Monenzina. Monenzina. Converso com... Você é veterinário também, né? Zootecnista. Zootecnista. Marcos Baluzelli, ele é gerente da categoria confinamento da DSM. A DSM, se não é a maior, uma das maiores empresas de nutrição animal brasileira, né? A gente já volta até já. Ok, estamos de volta. Ao meu lado, Marcos Baluzelli, gerente da categoria confinamento da DSM, falando de aproveitamento dos alimentos, melhoramento do aproveitamento no rumen dos animais bovinos. Falando de confinamento. O Marcos tem um número que eu não tinha ouvido até hoje, ouvi hoje, que daqui a 2 anos, basicamente, o Brasil vai produzir carne de animais confinados mais de 10% do total abatido por ano no país. Exato. Nós estamos em 42 milhões de cabeças, por aí. O Marcos acredita que 5 milhões serão provenientes de confinamentos. E como eu disse no começo do programa, confinamento é matemática, né? Tem que fazer conta, né?
Quando o produtor vai confinar 90 ou 110 dias, você está falando da Da monenzina? monenzina, você vai falar da monenzina. Uhum. Mas depois disso, como é que ele calcula botando esses aditivos e tal? Mas primeiro a monenzina, o que que é? Então, como a gente vinha falando, a monenzina é um aditivo classificado como melhorador de desempenho, que usado em subdose melhora o processo digestivo dos alimentos, né? Melhorando o que nós chamamos de eficiência alimentar, conversão alimentar, ou seja, o que o boi come ele converte mais Ok. em carcaça. Vira carne. Então esse é o princípio do uso desses aditivos. E esse, A DSM tem aditivos que substituem a monenzina hoje, são os óleos essenciais. Eles fazem a mesma coisa que a monenzina faz, por exemplo, só que eles não são antibióticos, eles são óleos essenciais. Então, tem um óleo termo. essencial que eu ouvi falar é de óleo essencial de laranja, de limão, o que que é? É uma série de... é um blend, né, de óleos essenciais, é um mix que provém de quatro plantas, que tem esse efeito de trazer um efeito melhorador de desempenho. Então o animal converte melhor aquilo que ele está comendo quando na ração tem esse tipo de ingrediente. Tá, e isso aí é ministrado como? No meio do Na ração, milho? tudo misturado. No meio do milho, da soja, do alimento volumoso. É que é um pó? É em pó, é em pó. Não é líquido? Não, é um premix em pó que vai misturado. Na hora de preparar a ração, você adiciona também esses ingredientes. Isso é feito na propriedade? É feito na própria propriedade, Resch. O confinador normalmente tem um barracão onde ele mistura os ingredientes, né, antes de distribuir aos animais no coxo. Aí põe no trator e vai lá. Põe no trator nas devidas proporções. O trator às vezes já é um vagão misturador. E depois é só esparramar no coxo. Agora aqui, por exemplo, cada cabeça é uma sentença. Cada confinador tem lá deve ter suas idiosincrasias, para usar uma palavra que ninguém sabe muito bem o que quer dizer. Vocês fazem aquele que eu chamo tratamento, quer dizer, personalizado, quer dizer, você visita a fazenda, vê o sistema usado, tipo, eu imagino que se um cara usa mais algodão, farelo de algodão, sei lá, do que farelo de soja, deve ser diferente o que tem. Exato. Proteína que tem num, que tem no outro e tal. Como é que é o trabalho de vocês? Nosso trabalho, de toda a equipe técnica da DSM, que são hoje mais de 80 técnicos a campo, que diariamente saem para prestar esse serviço, ele inclui balanceamento de ração. Então, ou seja, é um produtor que está lá em Goiás e ele tem hoje um sorgo com um preço vantajoso frente ao milho, por exemplo, nós substituímos parte ou totalmente o milho por sorgo na hora de balancear a ração. A mesma coisa vale para as fontes proteicas, como farelo de soja, farelo de algodão, farelo de amendoim, aqui em São Paulo tem muito, né? Então, dependendo da região, tem polpa cítrica, que substitui o milho, tem o farelo de babaçu no Nordeste, o farelo de arroz no Sul. Dependendo da região, utiliza-se os coprodutos da agroindústria de interesse nutricional. E aí vocês fazem a receita, é isso? Nós fazemos a receita. 10% de... tanto de milho, tanto de soja, tanto de algodão, tanto de núcleo mineral. Nós que fazemos o balanceamento da ração. Conforme a categoria... É uma atividade de risco, hein, cara? É uma atividade bastante técnica, que, porém, tem dado resultado, Resch. Os confinadores, no ano passado, nós monitoramos 10 confinamentos em parceria com o CPEA, do professor Sérgio Desen. Sim, da Exalc, lá da USP. E a média, só para resumir, desses 10 confinadores, deu uma taxa de retorno de 3,4% ao mês sobre todo o capital investido em confinamento. Então é um sistema bem lucrativo. Mais que poupança, cara. Bem mais, por qualquer outra aplicação. Qualquer coisa. É um sistema de produção que tem fechado a conta no azul. Esse ano a conta não está tão boa quanto do ano passado, mas ainda é uma conta positiva, né? Esse ano o preço do milho está subindo, né? Desde a greve dos caminhoneiros houve uma
elevação dos preços dos ingredientes da ração, como milho, soja, algodão. A greve deu presente para todo mundo. Porém, a arroba está firme, a gente tem uma arroba de 150 no futuro, em São Paulo, para agosto, que é quando o confinador vai estar entregando o seu animal, né? E hoje ele produz, ao mercado. entregando ao frigorífico. Ele vai receber R$150 a arroba. E o custo de produção hoje, Resch, está em torno de 120 aqui em São Paulo, né? Então ele tem ainda uma margem de R$30 por arroba produzida no confinamento. Ainda está positiva a conta. Curioso que enquanto você estava falando, eu estava pensando, é o seguinte, que tanto o milho quanto a soja, esse ano ela não deu daquela deslizada com a entrada da safra brasileira de soja, principalmente. Porque o mercado mundial está muito ativo, né? Muito comprador, né? E agora que não vai mesmo, porque agora setembro planta a safra do ano que vem, né? Então já estamos num período de entre safra. De um modo geral, o produtor tem, o confinador, eu estou dizendo, ele tem um leque muito amplo do que ele pode fazer a ração, né? Ele tem sim. Não fica escravo do milho, escravo do... O milho é o ingrediente mais usado nos confinamentos brasileiros hoje, de longe, né? Então, o milho grão, milho moído, milho grão moído. Esse é o ingrediente mais usado. Porque para engordar o animal, o milho é uma fonte energética de excelência. Então ele é largamente usado. Que o diga suinocultura e avicultura. Exatamente. Né? Só que o boi, ele tem uma vantagem. Por ser ruminante, você pode estar substituindo o milho por outras fontes, né? A própria silagem de milho, que é a planta inteira, ou a polpa cítrica, como você mencionou, que São Paulo é um grande produtor de suco de laranja. São Paulo e Minas, o subproduto é a polpa cítrica pelletizada. Agora, como é que tudo bem, você fez um acordo lá com a Exal que monitoraram 10 propriedades. 10 propriedades. Né? Mas essa é a maneira que você tem para controlar, para ver se o teu cliente faz a coisa certa lá, a mistura certa. Exato. A nossa equipe técnica está constantemente visitando, treinando, prestando serviço técnico. Por exemplo, se surge um ingrediente mais barato em Mato Grosso do Sul, por exemplo, como agora está surgindo os resíduos das usinas de etanol de milho. Eu ouvi falar de milheto também. O próprio milheto. Então são fontes alternativas ao milho e à soja. Nós estamos constantemente antenados nessas oportunidades para auxiliar nossos clientes, né, confinadores, a trabalhar com os melhores ingredientes. Nós vamos ao segundo intervalo. Eu converso com o Marcos Baruzelli. Eu falei no começo do programa, confinamento é fábrica, gente. É que nem fábrica. Não tem a montadora de automóvel, então ela compra peça de todo mundo lá, autopeça, lanterna de um, pneu de outro e tal, e monta. O boi é o contrário, né? O frigorífico desmonta. Mas quem tem confinamento, por exemplo, você engordar 10, quantas arrobas você falou? 7 ou 10? De 6 a 8. Em 90 dias, gente, precisa ser, craque. Mas vamos no intervalo, eu já volto já. Ok, eu converso com o Marcos Baruzelli, gerente da categoria de confinamento da DSM. DSM é um gigante aí do setor de nutrição brasileiro. Ela é de capital holandês. Aliás, já que estamos na semana, no meio da Copa, né, do mundo de futebol, eu estou muito chateado porque eu gosto, não é para provocar brasileiro, eu não torço contra a seleção brasileira, evidentemente. Mas 2 times que eu gosto muito eu sempre acompanho os jogos. Um é porque tenho muitos amigos aqui que é o Allez Bleu, que são os franceses, né? A seleção da França está na Copa. Mas o outro que eu adoro ver jogar é a Holanda, com a sua cor laranja, né? Laranja mecânica. E a Holanda esse ano, não sei o que aconteceu com os holandeses, que não se classificaram para a Copa. A Itália também não. A Itália, Azurra também, Baruzelli, né? Não tem para quem torcer, né? Torcer pro Brasil. Segundo time, só o Brasil, né? Bom, a gente estava falando desse negócio do confinamento, então eu estava contando um intervalo aqui pro Marcos ele conhece, evidentemente, um confinador
É um baita confinamento, acho que é um dos maiores do Brasil. Estava todo sorridente com o preço do milho, porque já comprou 60%. E o Baruzelli está dizendo que habitualmente eles compram Eles se programam. antecipado. É. Não fazem que nem as indústrias de frango, não, né? Não, eu acabei de chegar de Goiás, semana passada eu estive lá. Amanhã eu estou indo para Mato Grosso, desço em Cuiabá, vou a Tangará da Serra, Opa! aonde a gente vai reunir grupos de confinadores, trocar experiências e fazer uma espécie de uma mesa redonda lá para discutir o assunto. E eu percebo, Regis, que a maioria dos confinadores que se programaram já estão estocados com relação à compra dos seus ingredientes. Isso chama-se mercado futuro, Júlio. Exato. Então ele se programa, tem gente que comprou milho a R$ 20 a saca, ou sorgo também, mas com antecedência. Hoje a gente tem um milho já beirando os 38, até R$ 40 em algumas praças. Então, assim, o confinador, ele faz parte do jogo, ele se programar, ele está atento às variáveis de preço de milho, de soja, do próprio arroba do boi, né? Uma vantagem do confinador também é ele se programar e tentar ofertar o seu animal ao frigorífico na hora do pico da valorização da arroba, né? Que em geral começa você falou em agosto, né? Normalmente agosto, setembro. Mas vai setembro, outubro, tem gente que entrega em novembro. Exato. Agora, tem uma outra categoria, você deve ter cliente dessa categoria, que além dele, ele sempre vai precisar comprar milho, soja, algodão, que seja, mas também produz uma parte na própria propriedade. Muita gente faz isso. Isso para confinador é uma parte já Claro. Segura o risco, né? Claro. Diminui o risco. Né? Então tem muito pecuarista se transformando em agricultor, ou seja, plantando milho, plantando sorgo. E você atende aquele tipo que é uma novidade, hoje não é tão novo, mas ainda é novidade. Que a pecuária tem evoluído tecnicamente para esses produtos que você atua aí nessa área, porque tem muitos agricultores ali para as regiões novas, nenhuma fazenda é totalmente plana, né? Tem a parte plana e tem a parte que eles chamam de franja. Só que nessa famosa franja cabe 50 mil cabeças, 80 mil cabeças. Diz que esse cara está levando essa tecnologia que empresas como a tua estão levando. É isso mesmo? Confere? Confere. A gente acredita muito na integração lavoura-pecuária. Eu acho que é um casamento perfeito. Eu não ouvi aqui o ponto. Dá muito certo quando a gente mistura pecuária com agricultura. Então, assim, é uma relação ganha-ganha muito forte. Né? E isso tem acontecido em larga escala em todo o Brasil, viu, Regis? Então, cada vez mais pecuaristas mexem com lavoura e o confinador faz isso muito bem também, porque ele depende de grãos, né? E sempre que pode ele está fazendo isso. Não, e você falou da integração, é uma baita de uma coisa que no Brasil eu conheço um monte de gente, pecuarista, todos, sem exceção, me falaram que para você você fazer pecuária e depois integrar com lavoura e tal, que a passagem, quer dizer, a mudança exige muito trabalho. Mas o resultado é tão bom, eu não sei exatamente, que não há ninguém arrependido, está todo mundo muito feliz. Pelo contrário, a área de produtores rurais que fazem integração lavoura-pecuária só cresce no Brasil, ano após ano. Porque deve dar resultados muito bons. E ajuda, Recha, a corrigir um grande gargalo da pecuária, que é a área de pastos degradados, sabe? São dois gargalos, né? A seca, propriamente dita, né? Que a pastagem perde produtividade e perde qualidade também. E o pasto degradado, que vem sendo usado aí durante décadas, sem correção, sem fertilização. Hoje já tem gente que aduba a pastagem. Hoje cada vez mais aumenta esse número de pessoas. Mas tem uma pecuarista que provavelmente você conhece, que ela falou, Reche, depois que eu fiz esse negócio de integração, soja ela planta. Você não tem ideia, eu tenho foto, você não tem ideia de como a soja fixa nitrogênio. Exato, né? E o pasto vem forte. Você não tem ideia da qualidade do pasto que eu tenho. Exatamente. Quer dizer, você dá uma economia, porque pasto é pasto. Não estou falando de comprar milho para dar comida, né? E falando em semi-confinamento, esse pasto que vem de uma integração lavoura-pecuária, né?
Aí você colhe a soja ou o milho, ou o que tiver, e depois ainda tem uma pastagem disponível para uso na entrada da seca. Esse é o momento ideal de se trabalhar com semi-confinamento. Ali se fornecer uma ração a pasto para esse animal, mais um pasto recuperado, vamos chamar assim, os ganhos são bastante expressivos. Boas notícias. Eu estou entusiasmado aqui com o Marcos, ele está 5 milhões de cabeça em 2020, é bastante, hein? É sim, sim. É isso mesmo. A previsão é essa. A gente tem um serviço de informação de mercado, que estamos prevendo para esse ano perto de 4,5 milhões de animais confinados. Beleza, mais de 10% do que abate. Mais de Nosso 10%. tempo acabou. Tá ótimo. Marcos, eu adorei sua visita, fazia séculos que eu não te vi. Eu acho que a última vez que eu te vi ainda não tinha nem a DSM comprado a Tortuga. Fazia tempo mesmo. Faz tempo. Esse estúdio aqui você não tinha vindo ainda. Primeira vez. Era aquela bancadinha, né? Bom, obrigado, eu espero que você volte. Eu que agradeço, Resch. E sucesso, eu espero que você esteja certo em todos os teus números aí. Obrigado. Obrigado. Gente, de segunda a sexta eu estou no ar. Até o próximo. Obrigado.